Pois bem, a nossa aula de hoje ela vai ser sobre o núcleo. A gente está chegando na nossa última organela a ser estudada aqui em biologia celular. A gente começou o nosso passeio lá no começo de fevereiro, né, falando sobre o que é uma célula eucariótica, o que é uma célula procariótica. Depois a gente já passou pela membrana plasmática. Nós já estudamos o que mais? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo, mitocôndria. No caso das células vegetais, a gente já estudou os cloroplastos, cromoplasto, leucoplasto, parede celular, vacúolo. Na última aula, a gente estudou o citoesqueleto. Quem não assistiu a aula sobre citoesqueleto, recomendo que assista. E agora a gente está chegando no núcleo, que é a última organela celular. Deixa só eu silenciar o meu telefone aqui, porque senão ele vai ficar tocando. Pois bem, o núcleo ele é a última grande organela que a gente vai estudar, tá bom? O que a gente precisa saber sobre o núcleo? Assim, se tivesse uma coisa só que vocês fossem memorizar sobre o núcleo, o que seria isso? A gente precisa ter em mente que o núcleo ele é uma característica que vai diferenciar uma célula eucarionte de uma célula procarionte. Então, por que eu estou falando isso? Vocês lembram, né? Quem tem células procariontes são as bactérias, algumas algas, né? Quem tem célula eucarionte, a gente pode ter célula eucarionte animal, como essa aqui que a gente está vendo. A gente pode ter célula eucarionte em fungos, a gente pode ter célula eucarionte em plantas. No caso dos eucariontes, a gente vai ter a presença de núcleo, tá bom? No caso de procariontes, não há presença de núcleo. No caso de procariontes, ó, tô passando o laser aqui onde é o material genético de um procarionte. Ó. Tô passando o laser aqui. Tudo isso aqui em azul escuro é o material genético de um procarionte. Esse material genético ele está solto no citoplasma. Ele não está envolto por uma película, envolto por uma proteção, enfim, por um envelope como o núcleo, tá? A gente só vai ter presença de núcleo lá nos eucariontes. É claro que a gente sempre vai ter algumas exceções. A gente não pode dizer que 100% das células eucariontes têm núcleo. Por quê? A gente vai ter células como as hemácias, por exemplo, as hemácias de mamíferos. Elas são células que não vão possuir núcleo, tá? Então, assim, caso vocês tenham a oportunidade de observar células eucariontes, vocês olharem uma lâmina de sangue ao microscópio, o que vocês vão observar? Vocês vão observar a célula, né? Vão observar aquela hemácia e vocês vão ver que aquela hemácia não tem núcleo, tá? Mas assim, tirando as hemácias e alguma célula ou outra, a maioria das células eucariontes, ela vai possuir núcleo, bom? Essa aula ela vai estar dividida em duas partes. A gente vai começar falando primeiro da estrutura externa do núcleo, ou seja, a parte de fora do núcleo, e depois a gente vai estudar a estrutura interna do núcleo. A gente vai começar pela parte externa, pela parte de fora, que é um pouquinho mais fácil. Aqui na imagem à esquerda, vocês estão vendo isso aqui em rosa, esse rosa pink aqui? Esse rosa meio brilhante? Tudo isso aqui é o quê? É um núcleo. Então, o núcleo, ele é delimitado pelo que a gente chama de envoltório nuclear ou carioteca. Sempre que vocês ouvirem envoltório nuclear ou carioteca, sempre a gente vai estar falando do revestimento externo do núcleo. Aqui tem uma imagem onde a gente consegue ver toda essa carioteca com mais detalhes. Se a gente tivesse a oportunidade de pegar essa carioteca e fazer um corte nela, a gente ia ver que esse envelope nuclear, essa carioteca, ela é muito complexa. Por quê? Vamos começar aqui, ó.
O conjunto de toda essa imagem aqui que a gente está vendo, tudo isso aqui é a carioteca ou envelope nuclear. Porém, a gente vai ter um monte de partezinha. Vamos começar falando sobre as membranas. Ó, membrana nuclear. Por quê? O núcleo, a carioteca, ela é composta por duas membranas. Uma membrana externa e uma membrana interna. Assim como a mitocôndria que a gente já estudou, como os plastos. Quem mais que a gente já estudou que tinha duas membranas? Várias organelas, né, que a gente já estudou. No caso da carioteca, do envoltório nuclear, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter uma membrana externa. A externa está por fora, enquanto a membrana nuclear interna, ela fica do lado de dentro. Então, ó, toda essa membrana por dentro é chamada de membrana nuclear interna. Por que ela é chamada de membrana nuclear? Porque a membrana nuclear, ela fica no núcleo, tá? Então, lembra, ó, a gente tem a membrana plasmática, a gente vai ter a membrana nuclear. É fácil de diferenciar justamente por causa da segunda palavra. Membrana nuclear, só quem vai ter vai ser a carioteca ou envoltório nuclear, tá bom? Do núcleo. O que mais que a gente vai ter? A lâmina nuclear eu vou falar depois. Aqui, ó. O espacinho que eu tava querendo falar é esse aqui, ó. O espacinho que fica entre as duas membranas, entre a membrana interna e entre a membrana externa, é o espaço perinuclear. Então, lembra que lá no caso do cloroplasto, no caso das mitocôndrias, aquele espaço entre a membrana interna e entre a membrana externa era chamado de espaço intermembrana. Nesse caso aqui do núcleo, o espaço entre a membrana externa e a membrana interna é chamado de espaço perinuclear. O que mais que a gente vai ter aqui na nossa carioteca? A gente vai ter os poros nucleares. Os poros nucleares nada mais são do que cada um desses buraquinhos aqui que vocês estão vendo, ó. Isso é um poro nuclear. Isso aqui é outro poro nuclear. Aqui a gente tem outro poro nuclear. Ó, vou apontar com a seta. Outro. O que são esses poros aqui? Esses poros, eles vão ser muito, muito, muito importantes para que o núcleo ele possa executar as funções dele. Por quê? Porque vai ser por onde determinadas moléculas vão ir. Quando elas estão lá no citoplasma e uma dada molécula precisa ir para o núcleo, como por exemplo, uma proteína foi sintetizada. Ela tem que ser mandada do citoplasma para o núcleo. Então, ela vai passar por onde? Ela vai ser mandada através desse poro nuclear. Se a gente tem substâncias que são sintetizadas dentro do núcleo, que precisam ir para o citoplasma, vai acontecer a mesma coisa. Nesse caso, essa substância, essa molécula, ela vai ser sintetizada dentro do núcleo e vai ser mandada para o citoplasma através desses poros. Então, esses poros, eles servem para comunicação. Eles são muito, muito, muito importantes. Lembra, vão ter proteínas que vão ir do citoplasma para o núcleo, vão ter proteínas que vão ir do núcleo para o citoplasma. No caso do RNA mensageiro, que a gente estudou lá no endereçamento de proteína, o RNA mensageiro, ele era sintetizado dentro do núcleo, então ele era mandado para o citoplasma. Por onde que ele saía? Ele saía por esses buraquinhos, pelos poros nucleares. E essa parte de fora aqui que eu estava apontando para vocês, isso aqui, ó, que eu vou passar a canetinha agora, por último, isso aqui é o retículo endoplasmático. Por que o retículo endoplasmático está nessa imagem? Porque lembra, o retículo endoplasmático ele fica grudado no núcleo, tá bom? Então, ó, aqui a gente tem o núcleo é só a bolinha, né? E esses adereços ao redor dele já vai ser o retículo endoplasmático. Tanto é que a gente tem muitos ribossomos que são aderidos
a parede do núcleo. Nessa outra imagem aqui, a gente vai ter, só para mostrar para vocês, adiantar, isso aqui em azul tudo é o núcleo, ó, que eu tô circulando aqui agora, ó. Esses maiores, essas bolinhas azuis escuras são os poros, enquanto as bolinhas azul claro são quem? São os ribossomos. São os ribossomos que estão aderidos à parede do núcleo. Então, aqui a gente poderia ter um monte de ribossomo aderido, porque lembra, o retículo endoplasmático, ele está intimamente ligado com o núcleo. Vocês devem lembrar disso na aula que a gente estudou, retículo endoplasmático. Se vocês olharem qualquer imagem de célula, o que vocês vão observar? No caso dessa imagem aqui, por exemplo, ó, aqui tem o núcleo. Vou passar a caneta. E onde que está o retículo endoplasmático? Está aqui em verde, ó, intimamente ligado ao núcleo. Então, ele fica muito, muito, muito pertinho. Tanto é que quando vocês forem fazer a célula 3D de vocês, lembra que quando vocês fizerem o núcleo, tem que lembrar de fazer o retículo endoplasmático bem pertinho, tá bom? Porque ele fica próximo. O que mais que a gente precisa saber sobre a estrutura externa? A gente também precisa saber, em relação à estrutura externa, em relação àquela capa de fora, em relação à carioteca, em relação ao envoltório nuclear, lembra, é tudo sinônimo. A face interna da carioteca, ela vai ser revestida por quem? Ela vai ser revestida por filamentos intermediários. Olha os filamentos aqui. Vocês devem lembrar que na aula de ontem, a gente estudou os filamentos intermediários. Eu falei que são os filamentos intermediários que dão a sustentação para a célula, né? Então, eles funcionam como se fosse uma viga para dar a sustentação para que a célula consiga manter, inclusive, a sua forma também. E o núcleo, ele vai ter muito, muito, muito filamento intermediário, em especial no interior da carioteca. Quais são as proteínas que a gente vai ter no núcleo? A gente vai ter proteínas que são chamadas de lâminas nucleares. A gente pode ter lâminas nucleares tanto do tipo A, quanto do tipo B, quanto do tipo C. Todas essas proteínas, elas servem para quê? Para dar suporte para o envoltório nuclear. Então, aqui tem uma imagem, olha, a gente consegue ver. Ó, aqui tem a membrana externa. Ah, não consegui fazer o P com o mouse. Aqui a gente vai ter a membrana interna, que vou botar um Ezinho de externo. Aqui no meio a gente tem o quê? O espaço perinuclear, que é o espaço que está entre a membrana externa e entre a membrana interna. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o poro nuclear. Poro nuclear, lembra que é o buraco. Eu acho que nem pega bem falar simplesmente que o poro é um buraco, né? Ele é um espacinho por onde vão passar as moléculas. E na parte de dentro, na superfície interna, a gente vai ter a lâmina nuclear. Lembra que os filamentos intermediários são fibras longas entrelaçadas, né? Então, aqui a gente consegue ver uma lâmina nuclear. Nessa imagem anterior aqui, também era possível a gente ver a lâmina nuclear. Aonde que a lâmina estava nesse caso? Deixa eu pegar uma caneta de outra cor, porque eu já pintei tudo tão de vermelho, você já não deve nem estar conseguindo mais diferenciar nada. Ó, vocês estão vendo aqui em verde, esse monte de risquinho verde aqui dentro, no interior da carioteca? Esse monte de rabisquinho verde, isso tudo é quem? Isso tudo são as lâminas. São as lâminas que vão dar a sustentação para o núcleo, tá certo? Então, lembra, o núcleo ele vai ser, por fora, né? Ele vai ser composto por uma carioteca, um envoltório nuclear. Essa carioteca, ela é uma dupla membrana, então ela vai ter a membrana externa, vai ter a membrana externa e a interna. O espaço entre a membrana externa e a membrana interna é o espaço perinuclear. A gente também vai ter poros, que vão ser os buraquinhos do núcleo, por onde vão passar substâncias, ou entrar e sair substâncias do núcleo. E a gente vai ter lâminas nucleares, do tipo A, B e C, para dar sustentação à carioteca.
Tá certo? Alguma dúvida sobre a estrutura externa do núcleo? Se alguém quiser desenhar isso aqui para poder memorizar melhor, recomendo, pode ser útil, sabe, para o futuro de vocês, para vocês aprenderem bem, poder fixar esse conteúdo, tá? Se não tiverem dúvidas sobre a estrutura externa, a gente vai para a estrutura interna. A estrutura interna é o que demanda mais tempo da nossa aula, porque a gente vai ter mais coisas envolvidas, mais detalhes envolvidos. E tem gente que fala que a estrutura interna é a parte mais importante do núcleo. Por quê? No interior do núcleo, a gente vai ter diferentes substâncias, diferentes moléculas que vão ter diferentes funções, tá? Então, aqui aquela imagem de um núcleo, olha o núcleo redondinho aqui. Então, lembra, ó, em azul escuro a gente tem os poros nucleares, azul claro são os ribossomos que estão aderidos. Lembra, os ribossomos eles estão aderidos aí porque muitos desses ribossomos eles antes estavam associados ao retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso fica muito próximo do núcleo. O que a gente tem aqui nessa imagem? Ó, a gente tem um envoltório nuclear aqui. Ou, qual é o outro nome da envoltório nuclear? Carioteca, né? Em verde, a gente tem a lâmina nuclear. A lâmina nuclear nada mais são do que aqueles filamentos intermediários. Temos o nucleoplasma. O que é o nucleoplasma? Fácil, né? A gente tem o citoplasma, que é onde vão ficar, onde a maioria das moléculas das organelas da célula vão ficar mergulhadas. E no caso do núcleo, nucleoplasma é o plasma que a gente vai ter dentro do núcleo. Vai ser onde estruturas como o nucleolo vão ficar mergulhadas, tá? O nucleolo é uma região muito, muito, muito especializada das nossas células. Deixa eu mudar de novo aqui. O nucleolo é essa partezinha aqui, ó. Se a gente vai usar a microscopia eletrônica, por exemplo, para ver uma célula, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser o nucleolo. Tem muita gente, inclusive, que confunde o nucleolo com o núcleo, tá? Lembra, o nucleolo, ele vai estar sempre dentro do núcleo. Todo o nucleolo, ele vai estar sempre muito condensado. Então, é muito fácil de ver nessa imagem. Eu vou até pintar aqui para vocês, ó. Isso aqui que eu tô pintando para vocês é o nucleolo. Então, é uma parte muito, muito, muito condensada, mais escurinha, tá? Só que o núcleo não é composto só pelo nucleolo. Pelo contrário, o núcleo, ele é muito maior do que isso. Então, ó, o núcleo, gente, é tudo isso aqui que eu vou pintar de vermelho agora. Ó, tudo isso aqui é o núcleo, tá? Então, aqui a gente vai ter o quê? Vai ter o nucleoplasma, e vai ter os outros componentes do núcleo que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Para que serve o nucleolo? O nucleolo, ele é muito, muito, muito importante. Por quê? A função do nucleolo é sintetizar RNA ribossômico. Para que serve o RNA ribossômico? Pelo nome ribossômico, você já deve imaginar, né? O RNA ribossômico, ele tem a função de sintetizar, de originar os ribossomos. Então, lá dentro dos nucleolos, vai ser sintetizado o RNA ribossômico, que vai se combinar com algumas proteínas específicas, dando origem aos ribossomos. A professora não vai explicar como que é sintetizado o ribossomo, então, como que é sintetizado, aliás, o RNA ribossômico e depois como que ele se associa com proteínas para poder dar origem aos ribossomos. Então, isso não é um conteúdo de biologia celular, tá? Aqui eu devo me ater a falar do nucleolo, das partes, das funções, os mecanismos por trás da síntese do RNA ribossômico, assim como o ato do RNA ribossômico se associar com proteínas para poder originar os ribossomos em si,
é um conteúdo que vocês vão ver detalhadamente lá em biologia molecular. No caso dos alunos da biologia, em biologia molecular vocês vão estudar todo esse processo de síntese, tá? Lembrando que em biologia molecular, o que mais que vocês vão estudar? Já dando um spoiler. Vocês estudam como o RNA é sintetizado, vocês vão estudar a síntese, como que é a duplicação de fitas. Enfim, vocês vão estudar todos esses mecanismos específicos que estão ocorrendo dentro do núcleo lá em biologia molecular, tá? Em biologia molecular. Em biologia celular, a gente se atém mais a falar quais são as partezinhas da célula em si e as suas funções. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho certeza que vai começar a surgir um monte de dúvidas específicas sobre essa síntese, que vocês vão ver só lá pra frente. Então, lá no nucleolo vão ser formados, né? No final, o produto final vai ser a formação de ribossomos. Para onde que esses ribossomos têm que ir? Esses ribossomos eles têm que ir lá para o citoplasma, porque a função deles é lá no citoplasma. Eles têm que ir lá para o citoplasma sintetizar proteína. Então, depois que o ribossomo ele é formado, aí sim ele vai ser mandado através dos poros nucleares, ele vai sair pelo nucleoplasma, vai atravessar o poro nuclear, vai chegar no citoplasma. No citoplasma, ou ele pode ficar livre, na forma livre no citoplasma, ou ele pode se associar ao retículo endoplasmático rugoso, né? O RER. Lembra do RER? R-E-R, retículo endoplasmático rugoso. Então, aqui só uma imagem, vocês devem lembrar, mas só para frisar que a gente tem um ribossomo. Lembrando que o ribossomo ele é composto por duas partes, uma parte maior e uma parte menor, que são o quê? São derivadas do RNA ribossômico com algumas outras proteínas. Além da gente... Oi. Só uma coisinha. Essas subunidades elas vão estar separadas e só vão se juntar quando precisar fazer a síntese de proteínas, de aminoácidos, no caso. Isso. Então elas vão ser liberadas separadas, né? Isso, elas são liberadas separadas. Mas sempre que o RNA ribossômico vai sintetizar elas, sempre elas são sintetizadas em duplas, né? Então, ela sintetiza a maior e sintetiza a parte menor também, para não ficar com excesso da parte maior do ribossomo e poucas partes menores. Tem um nomezinho essa parte maior e a parte menor, mas eu confesso para vocês que eu não lembro. Porque, como eu falei, isso é um assunto de biologia molecular que eu não estou estudando esse semestre, então minha memória é horrível para lembrar esses pequenos nomes. Eu acho que é 5S, 3S, mas eu não tenho certeza. Mas tem um nomezinho, assim, que vocês vão precisar aprender lá para frente. O que mais? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o nucleolo? Quer falar alguma coisa? Bom, se vocês não têm dúvida, eu vou continuar. Deixa eu só acender a minha luz aqui, que tá meio escuro. Além da gente ter o nucleolo, o que mais que a gente vai ter lá dentro do núcleo? A gente vai ter o ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA. Vocês já ouviram falar em DNA? Acredito que sim, né? Sim, professora. A maioria de vocês é aluno da biologia. Pois bem, o que é o DNA? Aliás, antes de eu continuar, deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem o que é DNA? Vocês têm esse conceito claro na cabeça de vocês ou não? Só para eu poder nivelar aqui as minhas explicações a seguir. Dentre os que estão aqui na sala. Juan, Letícia, Karen, Jeff, Ludmila, Vitória. Qual é o nível de vocês
nível de conhecimento sobre o DNA. Vocês sabem que o DNA ele é formado por 2 fitas? Ou não? Sim. 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 Sei, professor. Então vocês não estão tão mal assim. Bom, o DNA ele é formado por 2 fitas. Isso é uma coisa básica que vocês têm que saber que lembrando, esse assunto DNA ele é um assunto bem extenso, tá? Então assim, em biologia celular a gente dá uma pincelada bem de leve no assunto DNA, porque o DNA ele vai estar dentro do núcleo. Mas vocês vão estudar depois de novo lá em genética. Vocês vão estudar de novo em biologia molecular. Quem for seguir, quem for fazer o curso de bacharelado com ênfase em biologia molecular, vai ter também uma disciplina de proteômica também. Então, em todas essas disciplinas, vocês vão voltar a estudar o DNA de novo, tá? E aí, conforme as disciplinas forem avançando, vocês vão estudar mais e mais e mais detalhes. Então, essa minha aula de hoje é uma abstração bem básica, tá? São coisas que, por exemplo, vocês poderiam ensinar na educação básica quando vocês forem professores. Então, assim, o DNA ele é formado por 2 fitas. Representei aqui, ó, a gente tem a fita 1 e a fita 2. O que que acontece? Essas 2 fitas, elas formam uma dupla hélice. O que que é essa dupla hélice? Elas se enrolam uma sobre a outra. E elas são atraídas através de ligações covalentes que fazem com que elas fiquem muito atraídas uma à outra. Então, até nesse slide anterior dava para ver melhor, olha, essa dupla hélice que a gente tem, que a gente observa no DNA. Cada uma dessas fitas que está formando essa dupla hélice, ela vai ser composta por uma série de nucleotídeos. Então, ó, vocês devem estar vendo que aqui em vermelho a gente tem uma fita de DNA e aqui em azul a gente vai ter outra fita. Em cada uma dessas fitas a gente vai ter os nucleotídeos. Então, ó, o amarelinho representa um tipo de nucleotídeo, o verde representa um outro tipo de nucleotídeo, o vermelho outro tipo, o azul outro, tá? Então a gente vai ter, no caso do DNA, a gente vai ter 4 tipos de nucleotídeo diferentes. O que são esses nucleotídeos? Esses nucleotídeos nada mais são do que uma molécula que são formadas por um grupo fosfato. Olha o fosfato aí de novo. A gente já falou do grupo fosfato lá na membrana plasmática. Aqui, de novo, a gente tem o grupo fosfato envolvido. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter uma pentose. Uma pentose nada mais é do que um açúcar com 5 carbonos. Então, por isso que é chamado de penta. Então, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. E o que mais que a gente tem nos nucleotídeos? A gente tem as bases nitrogenadas. São essas bases nitrogenadas que podem variar entre nucleotídeos. Então, em geral, o grupo fosfato e a pentose são as mesmas, enquanto a base nitrogenada ela vai variar de acordo com o tipo de nucleotídeo que a gente tem. Existem diferentes tipos de base nitrogenada. Vocês lembram dos tipos de base nitrogenada? Olha, o Augusto até já se adiantou aqui, já falou, né? Adenina, timina, citosina e guanina. Exatamente. No caso do DNA, a gente vai ter, né, as purinas e as pirimidinas. E a gente vai ter a adenina, que é representada pela letra A, guanina, representada pela letra G, citosina, representada pela letra C, e timina, representada pela letra T. A uracila é um tipo de base nitrogenada também, mas a gente só vai encontrar ela onde? A gente só vai encontrar ela no RNA. Isso, exatamente. Somente o RNA tem uracila. No caso do DNA, a gente vai ter a GCT. No caso do RNA, a gente tem adenina, guanina, citosina e uracila.
tá? Para quem tem dúvida, às vezes, sobre qual é a diferença DNA e RNA, além do RNA ter uma única fita, né? No caso do RNA, a gente não tem timina. A timina, ela é substituída pela uracila, tá? Então, assim, só para... Eu botei a uracila aqui porque a uracila também é um tipo de base nitrogenada. Então, para não deixar ela esquecida, só para vocês saberem que ela existe, tá bom? Mas no caso do DNA específico, então, só para pintar aqui, quem que a gente tem? A gente tem adenina, guanina, citosina e timina. As famosas purinas e pirimidinas. Pode ser o nome de uma dupla de gatos. Se vocês forem adotar 2 gatos, vocês podem chamar um gato de purina e um gato de pirimidina. O que vocês acham? Ou se vocês tiverem 2 galinhas, ou se vocês tiverem 2 vacas, ou se tiverem 2 cachorros, o que mais? Coelho, ganso. Que animal mais que vocês acham que podia chamar de purina e pirimidina? Purina é fácil, gente, é legal. Purina e pirimidina. Ou só chamar de puri e midina. Eu sempre que vejo esses nomes assim, eu sempre penso em colocar nos animais. Já falei, né, que meu cachorro se chama Bhaskara. Então, algum dia eu falo sobre o... Tem a Purina. A Purina é uma marca de ração. É uma ração bem cara, por sinal, que minha cachorra não gosta. Vamos lá. Alguma dúvida, algum comentário mais sobre essas bases nitrogenadas? Sobre as purinas, as pirimidinas? Lembrando que eu esqueci também, se vocês tiver 6 animais, além de ter a purina e a pirimidina, pode ter a guanina, adenina, citosina e timina também. Bom, tô brincando aqui com vocês, mas como que esses nucleotídeos eles se organizam na fita de DNA? A gente tem a dupla fita, né? Então, a nossa fita de DNA, ela vai ter vários nucleotídeos. Ela pode ter 4 tipos de nucleotídeos diferentes. E esses nucleotídeos, eles podem ter bases nitrogenadas diferentes. Eles podem ter 4 tipos de base nitrogenada diferente. Em geral, o que vai acontecer? Em geral, o lado que tiver, por exemplo, um nucleotídeo com uma base nitrogenada do tipo guanina, ela vai se associar com quem? Ela vai se associar com o nucleotídeo que tiver uma base nitrogenada do tipo citosina. Sempre que eu tiver um nucleotídeo do tipo com base nitrogenada adenina, ela vai se associar com quem? A adenina, ela se associa com a timina. Vamos lá. A guanina se associa com quem? Com a citosina. Então, aqui nessas 2 imagens a gente consegue ver mais ou menos a mesma coisa, né? Só que aqui a gente vai ter o nosso DNA na forma de espiral, que a gente tem a combinação dos nossos nucleotídeos, que estão associados através de ligações covalentes, ligações químicas covalentes, que fazem com que essas 2 fitas elas permaneçam conectadas uma à outra. O Augusto aqui está falando Agnaldo Timóteo, do A e T, né? Gal Costa. É uma boa analogia para quem não consegue lembrar que o A se associa ao T, que o G se associa ao C. Para mim, isso já virou tão automático que eu já nem lembro mais que precisa se fazer essas combinações de letra, né? Essas brincadeiras de frase para poder lembrar. Vocês, com a prática, com o tempo, vai ser automático também, tá? Assim que vocês estudarem mais e mais, vocês vão ter, como eu falei, biologia molecular é só o começo. Vocês veem isso de novo
em genética, em biologia molecular, em proteômica, enfim, vocês vão ver isso muitas vezes ainda. Então, assim, uma fita de DNA, ela é muito comprida, tá? No caso de uma fita de DNA de um humano, por exemplo, se a gente tivesse a capacidade de espichar a fita, a minha cachorrinha tá querendo passear comigo. Ela tá batendo na porta. Tá me desconcentrando. Se a gente tivesse a capacidade de pegar uma fita de DNA nossa, aliás, uma dupla hélice de DNA nosso, né? Pegar uma fita só, um lado da fita, e espichar, a gente ia ter uma fita de DNA com mais ou menos uns 2 metros de comprimento. Uma fita de DNA, ela é muito extensa. E aí, se a gente tivesse essa capacidade de espichar essa fita, e a gente começasse a olhar qual é a sequência de bases nitrogenadas que a gente tem ao longo da fita, o que a gente ia ver? A gente ia separar com uma sopa de letrinhas, né? A gente ia ter, por exemplo, A, G, G, C, T, A, C, G, G, C, C, A, G, C, por exemplo. Esse conjunto de letrinhas que a gente vai encontrar nas fitas de DNA, todo esse composto, é o que forma o código genético. Então, ó, a gente tem aqui, sempre que alguém falar em código genético, o que é o código genético? Nada mais é do que o conjunto de bases nitrogenadas que compõem o DNA. Então, ó, isso tudo aqui, ó, vai ser o código genético. Qual é o tamanho do código genético? Vai depender muito da espécie, né? Vai ter espécie que vai ter um código genético enorme, vai ter espécies que vão ter um código genético pequenininho. Vai depender muito da espécie que a gente tá trabalhando. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o código genético? Bom, se vocês não tiverem dúvidas, eu sugiro que a gente faça um intervalinho de 5 minutos, tá? E aí, daqui 5 minutinhos, a gente volta. Pode ser? Pode sim, professora. Na segunda parte da aula, a gente vai seguir falando um pouquinho mais sobre o DNA. Lembrando que eu estou falando mais de características gerais, eu não vou entrar em tantos detalhes sobre processos de síntese, processos mais complexos que o DNA está envolvido, tá bom? O que vocês precisam saber agora, vocês que estão no começo de curso? Vocês precisam saber que a gente tem um núcleo, a gente vai ter um nucleolo, e o que a gente vai ter? A gente tem o DNA, né? Só que o DNA, ele não necessariamente vai estar sozinho lá no núcleo, né? Ele não vai estar mergulhado de modo solitário lá no nosso nucleoplasma. Pelo contrário, o DNA ele pode estar associado a diversas proteínas. Existem algumas proteínas específicas que vão se associar... Nossa, eu comi a palavra agora. Existem proteínas específicas que vão se associar ao DNA e vão formar um complexo que a gente vai chamar de cromatina. Isso é um nome que vai ser bem... vocês ainda vão se deparar muito com a palavra cromatina ao longo da graduação de vocês. Sempre que vocês lerem cromatina, vocês devem pensar em DNA associado com proteínas. E por que o DNA ele não fica sozinho no núcleo? Por que ele não fica livre no núcleo? Por que ele precisa se associar a proteínas para formar a cromatina?
Por quê? Porque assim, eu falei antes do intervalo que o DNA ele é muito comprido, né? Então, assim, pensa que a gente tem muitas células e que se em cada célula a gente tiver fitas de DNA com 2 metros, imagina quanto de DNA que a gente não tem dentro do nosso organismo. Então, esses DNAs, eles precisam ficar compactados para eles poderem caber dentro do núcleo, para eles poderem caber dentro da célula. E eles sozinhos, eles não conseguem se compactar. Um DNA sozinho não tem essa capacidade. O DNA, se dependesse dele, ele estaria livre e estaria descompactado, estaria espichado. Então, ele acaba se associando com proteínas como as histonas. Histonas é um tipo de proteína específico que vai se associar ao DNA, que vai ajudar o DNA a passar por um processo de compactação, para ele poder passar por processos de divisão, como a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, o que é essa condensação? O que é essa compactação? Como eu falei, elas são compactadas para poderem caber dentro do núcleo. As fitas de DNA são compactadas. E durante essa compactação ela não vai ocorrer de uma hora para outra. Pelo contrário, essa condensação, essa compactação, lembrando que condensação e compactação podem ser usadas como sinônimos aqui, tá? Essa condensação ela vai passar por várias etapas. Então, aos pouquinhos, a fita de DNA ela vai se condensando. A primeira etapa, mais simples, a gente vai ter a nossa dupla hélice de DNA que vai começar a se enrolar em torno das histonas. Ó, essas bolinhas amarelas que vocês estão vendo aqui, cada uma delas é uma histona, é uma proteína histona. Então, e essas histonas elas vão servir, então, como um suporte, digamos assim, para o primeiro enrolamento da dupla hélice. Então, a dupla hélice ela vai começar a se enrolar aqui ao entorno dessas histonas. Ó. Ela vai se enrolar uma vez, vai se enrolar de novo, vai se enrolar. Só que quando ela passa por essa primeira etapa, ela ainda não está muito condensada. Pelo contrário, ele ainda está ocupando muito espaço. Então, depois de passar por esse primeiro enrolamento, o que vai acontecer? As histonas, as proteínas histonas, elas vão começar a se enrolar sobre si mesmas, tá? Então, essas histonas, elas vão começar a se enrolar, uma sobre a outra, formando essa coisa que vocês estão vendo aqui. E aí, o que vai acontecer? Essa cromatina, lembra? Cromatina é a associação do DNA com proteínas. Que proteínas são essas? Existem várias proteínas, incluindo as proteínas histonas. Então, essa cromatina ela vai começar a se compactar, condensar, ela vai se condensar cada vez mais. Vai chegar um momento que a gente vai ter a formação de alças, como essas aqui, ó. Lembra, sempre que qualquer estrutura quer economizar espaço, é formado alça, tá? Essas alças aqui, ó, servem para quê? Para poder otimizar o espaço, para você poder ocupar. Quando você tem uma fita muito comprida, por exemplo, ela faz isso para poder ocupar menos espaço, se comparado quando ela estava espichada, por exemplo. Tá? Então, essa cromatina, ela passa a ficar cada vez mais condensada. E aí é que segue, olha, a condensação dela vai ficando compactada, vai ficando como se fosse um fone de ouvido embolado, sabe? Quando você tem um fone de ouvido, se você pega e deixa ele no seu bolso, ela vai enrolar, né? Ele vai ficar todo emaranhado, vai formando um emaranhado mais ou menos como um fone de ouvido embolado. Qual é o ponto máximo de compactação que um DNA chega? Qual é o ponto máximo de compactação de uma dupla hélice de DNA? O grau máximo, gente, ele é atingido quando a fita de DNA
é observada na forma de cromossomo. Então, o que é o cromossomo? O cromossomo nada mais é do que aquela fita de DNA que está extremamente compactada. Então, a gente tem aqui, eu coloquei uma imagem onde a gente tem um cromossomo, nesse caso, nessa imagem, são cromossomos sexuais. Então, a gente tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Por que ele é chamado de X e Y? Tem muito a ver com o formato deles, tá? Então, esse cromossomo aqui, mais da esquerda, ele parece um X, né? E o da direita, esse cromossomo sexual aqui, ele parece mais um Y. Então, ele tem uma perninha só. Então, por isso que ele é chamado de X e de Y. Então, o cromossomo vai ser o DNA, só que é o DNA extremamente compactado. Então, aqui só para resumir para vocês como que é todo esse processo de compactação, a gente tem lá no começo, você pode ver aqui a dupla hélice de DNA. Essa dupla hélice vai começar a se enrolar em torno de proteínas histonas, aqui no passo 2. Vai chegar um ponto que essas proteínas histonas vão começar a se enrolar sobre ela mesma, e elas vão passando por um processo de anovelamento cada vez mais intenso, mais forte, até elas atingirem a forma de cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que um DNA altamente condensado. Vocês devem estar pensando, tá, mas se ele está altamente embolado, como é que desembola? Então, isso ainda é considerado um mistério na biologia molecular. Existem alguns pesquisadores que sugerem que as células, o DNA, ele tem um mecanismo que impede das fitas ficarem tão emboladas a ponto de não conseguir desembolar. Mas isso ainda é uma coisa que está sendo estudada e que eu acho que vai ser os próximos capítulos da biologia molecular. Alguém tem alguma dúvida sobre todo esse processo de condensação e de compactação das fitas? Bom, sem dúvidas, então vamos continuar. Eu falei desse processo de compactação, mas o que vocês têm que ter em mente? Essa compactação na forma de DNA, ela não é permanente, tá? Pelo contrário, durante a maior parte do tempo, o DNA não fica extremamente compactado na forma de cromossomo. Pelo contrário, na maior parte do tempo, o DNA ele permanece pouco condensado. Então, ele vai estar num dessas 3 formas aqui, ó. Quer dizer, na maioria das vezes está nessas 2 formas aqui, ó. Vamos numerar de uma... 1, 2, 3, 4. Na maioria das vezes, o DNA ou está nessa forma 3 aqui, ou está nessa forma 4. Quando que o DNA vai estar extremamente condensado? Quando que o DNA ele vai atingir, vai ficar naquela forma de cromossomo? O DNA ele só vai ficar altamente condensado quando a célula entrar em divisão celular. Então, quando a célula ela precisa se dividir, quando você tem uma célula e essa célula ela vai precisar se dividir ou em 2 células, como é o caso da mitose, por exemplo. Você tem uma célula mãe e você vai precisar de... Essa célula mãe vai se dividir em 2 células filha. Durante a mitose, aí sim, o DNA vai estar altamente condensado na forma de cromossomo. A mitose vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá? Aula de segunda-feira. Pois bem, vamos seguir falando então dos cromossomos. Vocês já sabem, né, que o cromossomo, é a forma mais condensada do DNA. A gente tem a fita, aquela dupla hélice de DNA que vai se enrolando, ficando altamente condensada até atingir essa forma aqui, essa forma de cromossomo. O que vocês precisam saber sobre o cromossomo? O que vocês vão precisar saber em biologia celular? Em biologia celular, vocês vão precisar saber poucos detalhes sobre o cromossomo.
Como eu falei, só lá em genética, em biologia molecular especificamente, aí sim que o professor Matheus vai destrinchar esse assunto com vocês. Em biologia molecular, eu acho que vocês têm uns 2 meses de aula só sobre cromossomo. Enquanto na ementa de biologia celular, a gente tem um dia onde a gente tem que falar de núcleo, de nucleolo, incluindo cromossomo. Por isso que não tem como entrar em tantos detalhes. Os cromossomos, eles são divididos em basicamente 2 partes. Uma dessas partes vai ser o centrômero e a outra parte vai ser quem? Vai ser os braços. Fácil de lembrar, né? Então, assim, a parte mais condensada, a parte onde a gente tem o que a gente fala que é um estrangulamento, essa partezinha aqui, ó, vai ser chamada de centrômero. E cada partezinha dessas aqui que eu tô riscando com a caneta vai ser o braço. Mas assim, dependendo da localização, que nem sempre o centrômero vai estar bem no centro, né? Nem sempre esse estrangulamento vai estar no centro do cromossomo. Às vezes esse estrangulamento pode estar mais na parte superior, tá? Pode estar bem na pontinha de um cromossomo. Então, assim, dependendo da posição do centrômero, a gente pode chamar o cromossomo por diferentes nomes, né? A gente pode ter, quando a gente tem um centrômero bem no meio, quando a gente tem esse estrangulamento aqui bem no meio dos braços, quando o tamanho do braço para cima e para baixo é exatamente igual e o centrômero está no meio, a gente fala que a gente tem um cromossomo metacêntrico, tá? Quando o estrangulamento, ó, eu vou traçar uma linha aqui, ó. Essa linha onde eu tô traçando representa o que seria o meio, né? Quando esse estrangulamento tá um pouquinho acima do meio, a gente fala que esse cromossomo é do tipo submetacêntrico. Tá um pouquinho acima do meio. Quando esse estrangulamento aqui, ele tá quase lá na ponta, a gente fala que a gente tem um cromossomo acrocêntrico. E quando esse estrangulamento tá na extremidade superior, e não tem nada, não tem nenhum braço para cima dele, aí a gente vai falar que a gente tem um cromossomo do tipo telocêntrico, tá? Prof, eu preciso memorizar isso agora? Para biologia celular, não. Lá, quando vocês forem estudar em genética e biologia molecular, aí sim o professor vai falar de novo disso para vocês. E aí sim, lá naquelas disciplinas, vocês vão ter que saber o que é um cromossomo do tipo metacêntrico, o que é um cromossomo submetacêntrico, o que é um cromossomo acrocêntrico e o que é um cromossomo telocêntrico. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, só para poder... Estou quase concluindo a aula. Uma outra coisa que a gente precisa saber sobre os cromossomos é que, assim, as 2 metades do cromossomo, elas são idênticas. O que a gente chama das metades do cromossomo? Se a gente traçasse uma reta bem aqui no meio, o que a gente ia ver? Aqui a gente tem uma metade do cromossomo e aqui a gente tem outra metade, né? Cada metade dessa é chamada de cromátide. Então, sempre que falar em cromátide, cromátide é cada uma das partes do cromossomo, tá? As cromátides que fazem parte do mesmo cromossomo, elas são chamadas de cromátides irmãs. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma cromátide irmã e aqui a gente tem uma segunda cromátide irmã, tá bom? Então, assim, metade dos cromossomos fica numa cromátide e a outra metade vai ficar na outra cromátide. O parzinho de cromátide, ó, aqui eu tenho uma cromátide, vou chamar ela de A. Tem a cromátide A e a cromátide B. O conjunto, o parzinho dessas 2 cromátides forma o quê? Forma um cromossomo.
que a gente tem aqui, ó, um cromossomo. Aí, aqui de novo, ó, tem uma cromátide A, tem uma cromátide e tem a cromátide irmã. Essas duas cromátides juntam, formam um segundo cromossomo. E o que mais que a gente tem que saber? Ó? Só mais um exemplo para ficar claro. Ó. Aqui a gente tem uma cromátide irmã, outra cromátide irmã. Junta, elas formam um cromossomo. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Vocês acharam isso confuso? Dúvidas? Sugestões? Não, prof. Bom, se vocês não têm dúvidas, o conteúdo da aula de hoje era isso, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar algumas sugestões de leitura para vocês, dependendo do nível de interesse de vocês no assunto. Como a maioria da turma de vocês aqui é licenciado, eu acredito que muitos de vocês não têm um grande interesse em genética, em biologia molecular. Porém, eu sei que sempre tem gente, toda turma sempre tem quem quer ser geneticista, quem quer trabalhar com biologia molecular. Então eu vou deixar diferentes, justamente, a Ludmilla disse que tem, né? Como a gente vai ter pessoas que gostam muito de biologia molecular, biologia celular, de genética, querem seguir carreira nisso, e tem gente que não quer, eu vou deixar textos de diferentes níveis para pessoas que têm mais ou menos interesse na área, tá? Para quem tem um interesse bem básico, assim, quer saber só o feijão com arroz, eu sugiro a leitura desse capítulo aqui, ó. Esse capítulo 7, chamado Núcleo e Divisão Celular, Organização do Núcleo Interfásico. É um texto escrito por professores da USP. É um texto simples, mas ele é suficiente para vocês saberem tudo que vocês vão precisar depois para dar aula, por exemplo. Segunda sugestão de leitura é o capítulo Núcleo da Célula, do Junqueira e Carneiro. É um capítulo muito bom também. Ele é um pouquinho mais extenso que o livro que esse capítulo dos professores da USP, tá? Esse capítulo aqui da USP, eu acho que ele deve ter umas 9 páginas. Esse aqui, ele vai da página 145 a 159. E para quem tem muito interesse e acha que no futuro vai querer trabalhar com DNA, vai querer trabalhar com cromossomo, eu sugiro a leitura do capítulo 4 do livro do Alberts, tá? Esse capítulo se chama DNA, cromossomo e genoma. Esse capítulo ele é bem extenso, tá? Ele vai da página... Minha recomendação de leitura é da página 173 a 216. Então, assim, para quem quer trabalhar com isso ou quer saber de um modo mais aprofundado, eu recomendo o livro do Alberts, tá? Assim, eu gosto muito desse livro, eu acho o Alberts muito genial. Por que eu não uso esse livro com vocês? Porque eu acho que esse livro ele é muito pesado para quem está no primeiro semestre. Assim, você precisa ter uma base, o Alberts usa muito bioquímica, tem muita biologia molecular já envolvida nesse livro dele, então... Mas assim, se você acha que no futuro você vai trabalhar com isso, eu recomendo que você dê uma olhada nesse livro aqui. Eu não passei esse capítulo para vocês, não tem na nossa sala de aula virtual, mas tem para baixar na internet. Se alguém não conseguir baixar, me escreve que eu mando, tá? Se alguém quiser um livro inteiro do Alberts, posso mandar também, tá bom? Para a aula de hoje não vai ter atividade, tá? São só essas recomendações de leitura. Como eu falei, tem leitura simples para quem quer saber o feijão com arroz, e tem também leitura para quem quer se aprofundar no assunto, tá bom? Bom fim de semana para vocês, gente.